Olá, paz seja com todos. Graças ao bom Deus, Ele marcou mais um encontro conosco para meditarmos um pouco da palavra de Deus. E nesse momento eu gostaria de ler o que está contido no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículos 7, 12 e 13, que diz assim: E o anjo do Senhor tomou segunda vez e tocou e disse: Levanta-te, come, porque muito longo é o teu caminho. 12. Depois do terremoto, um fogo, porém, também o Senhor não estava do fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Esse texto é muito interessante. Ele retrata um pouco da vida de Elias, retrata um pouco da fuga de Elias para não ser morto por Jezabel. Quando eu preparava esse texto, o título que eu dei foi: Não é aqui o vosso descanso. Na vida em que estamos, é natural passarmos por dificuldades, por problemas, e até chegarmos àquilo que aconteceu com Elias, que pediu a morte. Disse a Deus que não queria mais viver, que não tinha prazer na vida, e pediu a morte. Assim também todos nós estamos cansados pela labuta do dia a dia. São tantas situações que nos afligem, que acabamos estressados, sem saber muito onde caminhar. Há pessoas que querem desistir porque têm tido problemas no casamento, outros pela falta de emprego, problemas na família, doença, injustiça social. Nós temos passado por muitas crises, e essas crises, de certa forma, é natural e nos prova e mostra o quão nós somos humanos, o quão nós somos pequeninos. A vida de Elias também foi assim. Não obstante ser um homem de Deus, um profeta, um homem ungido, que fez coisas maravilhosas, que Deus fez coisas maravilhosas através dele, mas ele era, acima de tudo, um ser humano, uma pessoa, alguém que não tinha muita diferença conosco. Elias, ele surge no texto bíblico a partir do reinado do rei Acabe. O rei Acabe vem ao poder e a Bíblia diz que ele foi um rei pior do que todos os outros que haviam passado, porque no reino do norte todos os reis se afastaram de Deus e Acabe conseguiu ser o pior rei, que passou no reino do norte. Acabe, ao casar, ele casou com uma princesa dos Sidônios, que era Jezabel, e quando ele casa com Jezabel, ele adota também a religião dos Sidônios, ele torna oficial a religião dos Sidônios, de forma que no reino de Israel as pessoas passam a adorar a Baal. Baal era o deus da fertilidade, era um deus, digamos, da natureza, o deus da chuva, era um deus da prosperidade agrícola. E Deus, nosso Deus, o Senhor, ele se ofende quando vê os israelitas, o povo que ele escolheu, adorando a Baal. E a Bíblia diz que Deus chama Elias. A palavra Elias vem no hebraico, significa El-Já. El é uma designação para Deus, Já é um diminutivo da expressão Jeová. Então, Jeová é Deus, significa Jeová é Deus ou Jeová é o Senhor. E a Bíblia diz que Elias foi chamado por Deus para profetizar, e ele vai até o rei Acabe e diz: Olha, rei Acabe, Deus está descontente porque você oficializou a adoração ao Deus Baal, e Deus está descontente porque você sabe que ele é o único Deus e só ele merece adoração. Então, por causa disso,
é que não vai chover sobre a terra de Israel, e só volta a chover, a terra não vai produzir frutos, e só vai voltar a chover quando eu disser que vai chover. Aquilo, na verdade, Deus estava confrontando e mostrando aos israelitas que só era ele Deus, como Baal era o Deus da chuva, o Deus da tempestade, o Deus da agricultura. Deus queria mostrar, era venerado como tal, Deus queria mostrar que ele não era Deus coisa nenhuma. E assim que Elias profetiza, a Bíblia diz que ele se afasta. Deus manda que ele vá viver da além do Jordão. E a seca começa, as chuvas não vêm, a seca começa. E a Bíblia diz que ele se localiza num riacho próximo ao Rio Jordão e se alimenta somente de pão e de água. A Bíblia diz que os corvos levavam a ele comida de manhã e levavam a ele comida à tarde, e ele se alimentava daquilo. Com o passar do tempo, a Bíblia diz que o riacho secou e ele tinha que sair daquele lugar, as chuvas não vinham, e Deus estranhamente manda ele para Sidom. Diz: olha, Elias, você vai agora para Sidom, e lá você vai ser digamos, alimentado, você vai ser sustentado por uma viúva na cidade de Serepta. Era uma outra coisa estranha, porque primeiro, Deus estava mandando, em vez de deixar ele em Israel, Deus estava mandando ele para Sidom. Era exatamente de Sidom que que saiu a Jezabel. Sidom era uma cidade-estado fenícia, não era uma cidade israelita, era uma cidade de outro país, de outra nação. E com certeza Deus mandou ele ali para ele aprender o comportamento do povo que adorava a Baal, para ele aprender, né, os ritos da adoração, o que as pessoas que adoravam a Baal pensavam e como eles se comportavam. E a Bíblia diz que quando Elias vai para a cidade de Serepta, ele se encontra com a viúva, ele encontra a mulher está catando alguns cavacos, algum carvão, madeira para cozinhar um bolo, e ele pede uma água, a mulher vai e busca, ele diz: olha, também agora me traga um pouquinho de comida. Ela diz: olha, Senhor, infelizmente eu não tenho comida, porque eu só tenho em casa um punhado de farinha e um pouco de azeite, que eu estou catando aqui uma madeira para poder cozinhar. Eu vou cozinhar, fazer um bolo, eu comer, meu filho comer, e depois morreremos. Aquela região estava passando também por dificuldades, né, ambientais, problemas ambientais, e aquela mulher já tinha certeza que ia morrer. O profeta então diz: olha, não, você não vai morrer, vai lá, acredite em mim, vai lá, faz um bolo, traz para mim comer primeiro, e depois que eu comer, você vai verificar que a botija não vai faltar azeite, nem vai haver falta de farinha no seu celeiro. E a Bíblia diz que aquela mulher acredita, vai lá, faz o bolo, dá para o profeta, ele se alimenta. E passaram dias sem que aquela botija faltasse o azeite e a farinha também faltasse. Quando eu digo dias, a Bíblia demonstra que mais ou menos 2 anos passaram assim. Depois de 3 anos que Elias estava fugindo de Jezabel, fugindo porque assim que ele profetizou, o rei quis matá-lo, por causa da sua profecia, ele teve que fugir. Aí Deus ordena ele, diz: olha, agora você vai voltar até Acabe, o rei Acabe, e vai dizer que vem chuva aí. A Bíblia diz que ele retorna até Acabe e lança um desafio, diz: olha, Acabe, Deus está mandando chuva. Mas para que você perceba quem é Deus, eu quero dizer a você: se reúna com todos os 450 profetas de Baal, chame também os 400 profetas da deusa Azera, e diga a eles que vão até o Monte Carmelo e traga dois bois, porque eles vão invocar o nome do Baal, eles vão fazer um sacrifício, eles vão fazer um altar, colocar madeira, sacrificar o boi, e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. A Bíblia diz que chegado o dia, Israel, né, se reúne naquele lugar, todos começam a saber o que iria acontecer. Primeiro, logo de manhã cedinha, os profetas de Baal se reúnem e começam o sacrifício. Eles montam o altar, eles colocam a lenha, eles matam o animal, colocam sobre
em cima da lenha, aguardando que Baal mandasse fogo dos céus para que ele pudesse demonstrar que ele era o Deus. É claro que não aconteceu nada, a Bíblia diz que eles ficaram pulando, que eles ficaram dançando, que subiam no altar, que se desesperaram, que cortavam os pulsos, o sangue dos seus pulsos corriam sobre eles mesmos. E chegado ao meio-dia e o Baal não tinha respondido, Elias passou a zombar dele, né, já conhecia qual era o tipo de a prática da adoração dele, e dizia, olha, dizem na história que Baal, em algum momento, ele gosta de viajar, então grite mais, porque ele pode estar viajando e não ouve a vocês. Ele pode estar fora, ele pode estar dormindo, grite porque vocês podem acordá-lo. Ele zombava desse jeito e com certeza os profetas de Baal ficavam mais atemorizados, assustados. Quando chega a hora terceira, a hora que os israelitas, que o povo de Israel sacrificava ao Senhor, a hora terceira não, a hora nona, que para a gente é 3 horas da tarde. Na hora nona, Elias chama todo mundo e disse, agora prestem atenção. Ele verifica que o altar do Senhor naquele lugar estava quebrado. A Bíblia diz que ele pega 12 pedras, cada pedra representando uma tribo de Israel. Coloca 12 pedras e depois ele coloca a madeira em cima. Ele manda que despeje água sobre a madeira e sobre as pedras. Olha, despeje, faz um buraco ao redor, melhor dizendo, um rego ao redor do altar. E manda que despeje água. E despejou a primeira vez, e despejou a segunda vez sobre a lenha. Imagina a lenha molhada. E despejou a lenha na terceira vez, para demonstrar a grandeza de Deus. E ele ora ao Senhor e diz, Senhor, eu sei que tu nos responde. Eu só quero mostrar ao teu povo que o Senhor é Deus. A Bíblia diz que ele invoca o nome do Senhor. E Deus manda fogo dos céus. E o fogo tão ardente, tão poderoso, que consome o animal, o sacrifício, consome a lenha e consome inclusive as pedras. Por fim, consome a água, a poça que se formou. Alguns estudiosos dizem que ele formou um buraco de mais ou menos 1 metro. E a água que se formou subiu toda diante do calor daquele fogo. O povo começa a orar, a adorar a Deus, vê a grandeza de Deus, percebe que só Deus que só Jeová é Deus, mas ainda não tinha vindo chuva. O desafio ali era para mostrar que Deus era o Deus que manda chuva na hora que precisa. Elias, sabendo disso, chama um moço e diz, olha, vá lá e diga ao rei Acabe que ele vá comer, porque daqui a pouco Deus manda a chuva. O rei Acabe suba para comer, suba um monte para comer, que daqui a pouco Deus manda a chuva. Enquanto ele está em outros afazeres, na lei de Moisés dizia que os profetas de deuses inimigos teriam que ser mortos. Então a Bíblia diz que ele desce a um local, mata os profetas, os 450 profetas, e quando ele retorna ao monte, ele começa a orar ao Senhor. Ele se ajoelha e começa a orar e pergunta ao seu moço, olhe para os céus e veja o que é que está acontecendo. Esse homem se afasta uma vez, olha para o céu e diz, olha, não está acontecendo nada, o céu está límpido, não tem nuvens. Ele disse, volta lá 7 vezes, olhando para o mar, na direção do mar Mediterrâneo. E o homem sai, na 7ª vez que ele sai, ele volta e diz a Elias, Elias, olha, de lá vindo do mar, tem uma nuvem pequenina, na forma de uma mão. E Elias disse, olha, agora diga ao rei Acabe, que pegue o seu cavalo, vá embora para sua casa, porque chuva torrencial vem. O rei Acabe, o castelo do rei Acabe ficava em Samaria, a cerca de 30 quilômetros do Monte Carmelo. O rei Acabe percebe, pega a sua carruagem e vai embora, e Elias segue atrás. A Bíblia diz que ele corre e chega primeiro do que o rei Acabe na cidade de Samaria. Aparentemente ele chegou correndo. Com que velocidade, não se sabe. 30 quilômetros correndo. Não sei se ele foi a cavalo, a Bíblia não diz. Mas a verdade é que ele chega antes do rei Acabe.
Ele imaginava possivelmente que o rei Acabe iria reconhecer a grandeza de Deus, iria reconhecer que o Senhor é Deus, iria se arrepender dos seus pecados, iria se voltar para Deus, mas nada disso aconteceu. O rei Acabe, pelo contrário, entrou e contou a sua mulher. A sua mulher, Jezabel, era uma mulher má, uma mulher que tinha certo prestígio porque adorava a Baal, que o seu povo adorava a Baal. A Bíblia diz que todos os profetas de Baal eram sustentados por Jezabel. Jezabel é que os alimentava. Então ela gozava de um certo prestígio e possivelmente as pessoas saberem que os profetas que ela rainha tanto alimentava não era profeta de Deus nenhum. Isso provocou a ira dela, a tal forma que ela mandou dizer a Elias: olha, diga a Elias que se amanhã ele não estiver morto, se ele até amanhã eu não conseguir matá-lo, aconteça comigo aquilo que eu desejo fazer com ele. Diante dessa situação, irmãos e irmãs, a Bíblia diz que Isaías foge. Ele percorre, sai do Monte Carmelo e vai até a Berseba. Leva o seu pupilo, leva o garoto com ele e chega em Berseba. Ele deixa o garoto. A distância entre o Monte Carmelo e Berseba chega a 200 quilômetros percorridos a pé. A Bíblia diz que em Berseba ele deixa o garoto, o seu discípulo, e sai caminhando uma caminhada de um dia e chega a um determinado local, está sob um sol causticante, sob o deserto, e a Bíblia diz que ele vê um pé de zimbro, que é uma árvore, né, relativamente baixa. Ele se põe debaixo do zimbro e diz: Senhor, eu não aguento mais. Eu quero morrer. Eu não suporto mais tanto sofrimento, eu quero morrer. A Bíblia diz que ele deita, adormeceu, cansado, não sei se desmaiou, e ele acorda com um anjo de Deus dizendo: Elias, levanta e come. Quando ele se levanta, ele percebe que aproxima um fogo, e próximo ao fogo tem um pão. Ele come o pão e bebe a água, mas está muito cansado. Ele de novo deita, e daí a pouco, não se sabe quanto tempo depois, a Bíblia diz que um anjo volta a ele e diz: Elias, levanta, come e bebe, porque a sua jornada é longa. A Bíblia diz que ele se alimenta de novo. E aquele alimento lhe dá uma força tamanha, porque o alimento veio de Deus. Que a Bíblia diz que ele andou 40 dias e 40 noites sem parar e sem se alimentar. E foi dali de onde se encontrava até o Monte Horebe. No Monte Horebe, ainda fugindo, ele entra numa caverna e começa a relaxar, cansado, e Deus diz: Elias, por que estás aqui, Elias? Elias reclama: Senhor, eu sempre vivi servindo ao Senhor desde a minha mocidade, e Jezabel procura todos os seus profetas, ela matou a tanto, só eu fiquei, e eu estou aqui, Senhor, fugindo dela. E o Senhor diz: levanta-se e vamos lá fora. Quando ele chega fora da caverna, a Bíblia diz que Deus manda um vento muito forte. Era tão forte que as pedras se batiam e se quebravam. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no vento. Depois disso, Deus manda um terremoto que balançava o monte. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no monte, no terremoto. Por fim, a Bíblia diz que Deus manda o fogo, mas Deus não estava no fogo. Depois do fogo, a Bíblia diz que vem um vento, uma brisa suave. E dessa brisa suave vem a voz de Deus. Deus estava assim, falando com Elias, conversando com ele, tendo um diálogo íntimo. O Senhor estava cara a cara, face a face com Elias, conversando com ele. Deus estava acalentando a dor e o sofrimento de Elias. Depois de conversar com Elias, Deus diz: olha, Elias, eu quero ainda que você vá e unja o rei da Síria. Eu quero que você vá e unja a Jeú como rei de Israel. Eu quero que você ainda se levante e unja o seu sucessor,
a Eliseu. Deus dá um propósito para a vida de Elias. Essas coisas nós queremos chamar a atenção. O que levou um homem de Deus como Elias a fugir de Jezabel? O que levou Elias, um homem que Deus usava poderosamente, que Deus usava para suspender de água chover, cair sobre a terra. Deus usou a ele para os corvos alimentando a ele durante de manhã e à tarde. Deus usou a ele para que a botija da mulher de Serepta não faltasse. Deus usou a Elias para a primeira ressurreição que aconteceu na Bíblia. Foi Elias que orou. Antes de Elias, ninguém havia ressuscitado. Mas quando o filho da mulher de Serepta morre, e que ela culpa Elias pela morte de seu filho, a Bíblia diz que Elias pega a criança, leva até um quarto acima e ora ao Senhor. E Deus ressuscitou, tornou a vida daquela criança uma coisa que não tinha acontecido em Israel. Ele não conhecia esse fato, mas ele orou, clamou e Deus ressuscitou a criança. Mesmo Elias, que a Bíblia diz que Acabe procurou por toda a região de Israel e por todos os países vizinhos para localizar ele e tentar matar, mas ele não conseguiu. O mesmo Elias que Deus fez, usou para que evocasse o fogo dos céus e consumisse o altar do sacrifício, o sacrifício e as pedras. Esse mesmo Elias, quando chegou diante de uma mulher, Jezabel, ele fugiu. E não só fugiu, foi para longe e pediu a morte. Eu estou falando isso, mas nenhum de nós tem como criticar Elias. Elias estava tendo uma ação humana. Elias, apesar de ser um homem que Deus usava, ele era um ser humano. Ele passava pelos mesmos problemas que todos nós passamos. Elias estava cansado da viagem. Quando ele saiu de Sidom, de Serepta, e que veio até a região a região do Monte Carmelo, alguns estudiosos dizem que ele andou cerca de 200 quilômetros. Quando ele sai do Monte Carmelo e vai, aliás, 100 quilômetros. Quando ele sai do Monte Carmelo e vai até Berseba, mais 200 quilômetros. Quando ele sai de 200 quilômetros e vai uma caminhada de um dia de distância, alguns dizem que é 30 ou 40 quilômetros que o homem percorre por dia caminhando. Ele percorreu aí cerca de 330, 340 quilômetros a pé. Ele estava cansado. Ele já estava há 3 anos vivendo praticamente sozinho, porque assim que ele profetizou, ele teve que fugir para além do Jordão, depois ir para a região de Serepta e viver praticamente sozinho numa terra estranha, de um povo estranho, de deuses estranhos. E quando ele volta, ele tem aquele embate, aquela luta com os profetas de Baal. E ele estava sempre sozinho e depois teve que fugir também sozinho. Ele estava sem se alimentar, aí ele subiu ao monte. É interessante que ele diz, olha, diga a Acabe que vai se alimentar, mas ele mesmo não se alimentou. Enquanto Acabe se alimentava, ele estava, ele saiu, estava fazendo atividades, inclusive desceu para sacrificar os profetas de Baal. Depois que ele corre atrás e chega na frente de Acabe em Samaria, depois ele foge e sai caminhando para uma região longínqua. Ele estava sem se alimentar. Ele estava vivendo isolado, sem ninguém. Ele não tinha a companhia de outras pessoas, não tinha ninguém que ele animasse. Ele estava sendo perseguido. Uma das piores coisas na vida é ser perseguido. Se alguém disser assim, vou lhe matar, você começa a ver, o cidadão que diz que vai lhe matar em todo canto. De noite, então, que você, um barulhozinho nas telhas, você já pensa que é a pessoa, um carro que buzina, você já pensa que é uma pessoa. Ele estava vivendo uma intensa dor. E o Senhor sabia disso. E é por isso que o Senhor o alimentou por 2 vezes. Ele decaiu, mas o Senhor mandou um anjo alimentá-lo. E nessa alimentação, a primeira vez o anjo levantou, mandou que ele se alimentasse, mas o Senhor sabia que ele não tinha forças ainda.
O Senhor permitiu que ele voltasse a dormir, voltasse a se deitar, e depois de algum tempo, que nós não sabemos como, o Senhor manda mais uma vez ele se erguer e se alimentar, porque o seu caminho ainda era longo. Não era ali o descanso de Elias. A Bíblia diz que Elias se levanta ainda para fugir. E passa 40 dias caminhando, da força que Deus deu naquela alimentação. Ele passa 40 dias caminhando, entra numa caverna e o Senhor diz: Elias, o que está fazendo aqui? E Elias disse: o Senhor, estou fugindo. E o Senhor disse: por que você está fugindo, Elias? Elias, veja a minha grandeza. E mostra um vento forte, em que as pedras se batiam e se quebravam. E mostra um terremoto de um Deus que balança, que mostra que ele é o dono da terra, ele criou a terra. E mostra um fogo, que é um Deus consumidor. Mas quando ele fala com Elias, ele fala com carinho, com amor, com quem conversa face a face, com quem respeita a dor do outro. E é alguém que quer fazer com que ele renove as suas forças. E a Bíblia diz que a voz de Deus era mansa e suave. Ele queria animar a Elias. Ele foi reanimado, e ao ser reanimado, a Bíblia diz que Deus deu um novo propósito. Mandou que ele ungisse o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, que ele ungisse um novo rei que tomaria o lugar de Acabe, que seria Jeú, e ungisse também o seu sucessor. E Deus diz a ele: volte pelo caminho que você veio. Uma das formas de Deus mostrar para a gente a sua grandeza é mostrando que no caminho o quanto ele nos protegeu. É lembrando que em determinado momento ele nos abençoou aqui, nos abençoou acolá, em circunstâncias tal, em circunstância essa, o Senhor esteve conosco. Ele diz a Elias: volte no caminho, pelo caminho que você veio. Que Deus colocou no meu coração para lembrar é que eu e você podemos estar cansados da vida porque estamos há muito tempo passando por dificuldade financeira. Estamos há muito tempo numa situação difícil, mas nosso Deus é o Deus que alimenta. É um Deus que dá comida. É um Deus que sustenta. É um Deus que nos dá forças para caminhar. Você pode estar cansadíssimo porque está passando há muito tempo por dor, sofrimento, tristeza, mas o Senhor é o Deus do descanso. É o Deus que nessa labuta marca um encontro com você e comigo e fala conosco face a face. E conversa conosco e nos anima e que nos dá um novo vigor. Ele renova nossas forças para caminhar, ele faz com que a gente possa andar. O Senhor, ele manda que a gente volte, lembre de tudo que ele já fez. Volte ao passado da sua vida. Volte, por onde você passou. Se em determinado momento você teve vontade disso, você imaginou que não iria conseguir, mas você está aqui. Você está me ouvindo e vendo. É porque até aqui vos ajudou o Senhor. O inimigo não conseguiu deter você na marcha. O inimigo não conseguiu lhe barrar porque Deus esteve ao seu lado. Porque o Senhor, ele nos abençoa. Ele renovou os propósitos da vida de Elias. Depois que alimentou Elias, depois que renovou as suas forças, depois que apaziguou o coração de Elias e disse: Elias, eu estou contigo. Ele disse: Elias, você ainda tem propósito na vida. Eu ainda quero usá-lo. Você ainda tem coisas a fazer nessa terra. Deus deu propósitos à vida de Elias e Elias compreendeu o cuidado de Deus para si. Esse é o nosso Deus, o que cuida de nós, o que está ao nosso lado, o Deus que nos ama, o Deus que nos faz caminhar. E eu concluo dizendo: os tempos são difíceis em ter levado muitas pessoas a viverem sofrendo. Tem levado pessoas a perderem a esperança. Inclusive nós cristãos somos pegos de surpresas por infortúnio, ou por infortúnios, por doenças, por morte. Somos pegos de surpresa
por uma depressão, pela vontade de morrer. Mas o nosso Deus é esperança. Nosso Deus é vida. O nosso Deus nos alimenta. O nosso Deus nos renova. Não é aqui o vosso descanso. Se ponha de pé, porque Deus renova as suas forças. Porque Deus lhe dá uma nova vida. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que nos fortaleça. E lembremos que Deus é o Senhor. Elias significa El-Já, Jeová o Senhor. Deus é o dono de todas as coisas, inclusive da nossa vida. Ele está acima de tudo, inclusive dos meus e dos seus problemas. Ele cuida de nós, porque é amoroso, gentil e que sua voz é doce. Deus abençoe.